Você conseguir não ter conflitos primeiro é uma arte e depois é facílimo. Eu sempre digo que nós temos um botãozinho aqui, você tem que procurar, tem que ficar... Toda vez que você achar que vai ter um conflito, faça assim, procure. Tem um botão aqui. Na hora que você achar o botão, clique, pronto, muda o canal. Em vez de ter o canal de ficar complicando, use o outro. Escolha um canal livre ali, um canal que seja descomplicado, facilita tanto, facilita tanto. Você imagina, há amizades, ou colegas de trabalho, ou relações afetivas, você leva anos e nunca você vê a pessoa fazer uma cara feia. Você nunca vê a pessoa reclamar, cobrar ou ter um chilique, uma neurose, uma histeria. Anos, e a pessoa nunca teve nada disso. Olha que pessoa maravilhosa. Quem é que não gostaria de trabalhar com uma pessoa dessas? Ou casar com uma pessoa dessas? Que fosse namorar, ou um amigo, para viajar junto, que não fosse complicado, que não fosse histérico, neurótico. Quem não quer? Todo mundo gosta de uma pessoa assim. E os outros que não conseguem aprender, que não podem ficar incomodando, eu interpreto isso como uma falta de educação que, passando de um certo patamar, já é doença psiquiátrica. Falta de educação por quê? Porque alguns de nós não recebemos na infância, eu nem vou dizer em casa, porque nem sempre são os pais, às vezes é o colégio, é na rua, mas alguns de nós não recebemos um condicionamento cultural que nos conduzisse a não criar problemas. Que nós precisamos entender que não custa nada, não dói e não é humilhação você contornar um conflito. E que aquele que contorna o conflito é quem está no comando. O outro não está no comando. O outro está sendo manipulado. Imagine se eu começar a provocar você e disser umas coisas e você ficar revoltado, eu te manipulei. Você ficou revoltado porque eu quis. Eu quis fazer você ficar revoltado. Imagine isso numa relação profissional. Um profissional irritar o outro. Pode ser o chefinho, pode ser o subalterno, pode ser o colega da mesa ao lado. Ou o cliente fazer isso com ele. O cliente chegar lá e o profissional ficar irritado, perder as estribeiras. Por que a gente chama de perder as estribeiras? Obrigado, querida. Imagine você montando um cavalo e no meio do galope você perder um estribo. Só se for bom um montador, porque tem que ser um bom cavaleiro, uma boa amazona, porque se você perde um estribo no galope, pode ser que vá para o chão. Então, o perder as estribeiras tem esse sentido. O cara perdeu as estribeiras mesmo, o cara não se controla mais, ele vai cair, ele vai levar um trambolhão. E esse trambolhão pode ser perder um casamento, perder um amigo. É muito grave isso. Ou perder um contrato, ou perder uma promoção, perder um cliente, ou perder uma carreira. E tudo por quê? Porque não sabia administrar. Isso é diferente de reprimir, de se reprimir. Porque às vezes a pessoa diz, mas então eu tenho que reprimir a minha raiva? Não, não tem que reprimir nada, tem que não sentir. Mas como é que eu faço para não sentir? Clique. É tão simples. Depois que você encontra o caminho das pedras, você nota como é simples. É muito simples. O que precisa é do exemplo. Porque se você vira uma pessoa fazer, você diz, uau, mas como foi fácil. Por que eu não faço assim? Se esse meu colega fez isso com tanta facilidade, eu pensei que ele fosse estourar e dizer umas verdades e ele deu outra solução. Então, eu vou experimentar. O aprendizado, como sempre eu digo, entra pela retina e instala-se lá atrás.
E aí você começa a agir dessa forma até sem querer. Você não decidiu, você simplesmente age porque você aprendeu assim. Agora, se você fica assistindo novela, é exatamente o contrário, né? O que entra pela retina é fazer cara de nojento, dizer o que não se deve dizer, irritar o outro, enfrentar o outro, criar conflitos, porque é isso que vende. E os caras colocam isso na novela, porque quem assiste novela é povão, e o povão vive em circunstâncias de enfrentamento. São as relações humanas que dentro das empresas tocam você lá para cima na carreira ou mantêm lá embaixo. Nós vemos isso, por exemplo, na carreira militar, que você vê, às vezes, um capitão que tem muito mais condecorações e muito mais méritos e muito mais coisas que vão sendo agregadas ao seu soldo do que um outro que está numa patente superior, que já tem muito mais idade, muito mais anos dentro da carreira. E muitas vezes é apenas não encrencar, não criar problema com ninguém. Nós temos um estado no Brasil que tem um ditado assim, não vou dizer qual é o estado, não adianta que eu não digo. Tem um ditado assim, se eu posso complicar, por que eu vou facilitar? Então, é lógico que ali ganha-se menos, né? É mais difícil ganhar dinheiro num lugar em que as pessoas complicam, em que encrencam.